Quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia comigo, no texto segundo escreveu Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 37. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 7, do versículo 31 até o versículo 37, diz assim o texto da palavra do Senhor. E ele, Jesus, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava com dificuldade, e rogaram-lhe que lhe pusessem as mãos. E tirando-o à parte entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos seus ouvidos, e cuspindo, o tocou a língua. E levantando os olhos, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão de sua língua se desfez. E falava perfeitamente, e ordenou-lhes que a ninguém dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais assim o divulgavam. E admirando-se de sobremaneira, diziam: tudo faz muito bem, faz os surdos ouvir e até os mudos falarem. A nossa oração é que o Senhor nos fale mais uma vez por meio de sua palavra. Chegamos no texto do evangelista Marcos, em que Jesus está andando em algumas cidades de gentios, de pessoas que não eram dos judeus ou do povo de Israel. Ele estava em Tiro e Sidom, e a Bíblia diz que, passando pelo mar da Galileia, ele vai até os confins de Decápolis, até os confins de 10 cidades. Decápolis não é um local que se chama uma cidade. Decápolis são 10 cidades que se reúnem, 10 cidades importantes que formavam um distrito que se chamava Decápolis. Então Jesus ele chega numa localidade de muitas pessoas, onde reunia 10 cidades importantes no seu contexto. Versículo 32, e lhe trouxeram um surdo que lhe falava com dificuldade e rogaram que tocassem nele. Então Jesus chega e já tem uma multidão seguindo ele. Jesus chega nessa localidade, nesse distrito das 10 cidades, e já tem uma multidão o esperando. E a multidão traz uma personagem, e com essa personagem nós temos muito a aprender nessa noite. A Bíblia está dizendo que esse homem era surdo, e falava como quem é gago, falava com dificuldade, não conseguia falar com facilidade. O que mostra que possivelmente esse homem, em algum contexto da sua vida, ele já ouviu e já falou, mas depois da sua surdez, ele passou a ter dificuldade. Isso é apenas uma possibilidade. Só que a multidão o traz e diz: Senhor, toca nele para que ele fique curado. Então a multidão já começava a reconhecer que Jesus tinha um poder curador. A multidão já tinha noção, já tinha fé, já tinha percepção de que Jesus tinha um poder restaurador, Jesus tinha um poder libertador, Jesus tinha um poder de transformar as realidades. Então eles trazem um homem na esperança de Jesus curar e pedem para Jesus o tocar, pede para Jesus o encostar. Entendimento de fé. A multidão ela possui uma fé, a multidão ela possui um entendimento, a multidão ela possui uma percepção. Se a gente levar esse homem, que é gago e surdo, até Jesus, e se Jesus o tocar, certamente ele ficará curado. Só que a Bíblia está dizendo no versículo 33, que Jesus pegando aquele homem e levando à parte, o levou à parte. A percepção que nós temos, a partir do versículo 33, meus irmãos, é que Jesus tira o homem do meio da multidão e o leva como que para um local seguro, para um local secreto, para um local à parte. A percepção que nós temos do texto é que ele agora não está no meio da multidão. E nós temos algo muito importante a aprender aqui. Aquele que está no meio da multidão, ele corre o risco de não mais ter opinião, somente ser um repetidor. Hoje em dia a gente vê muito por aí pessoas que repetem muito o que as outras já estão falando. E os psicólogos, aqueles que estudam a psicologia das massas, a psicologia das multidões, eles têm muito a nos ensinar, meus irmãos. Porque nós, por vezes,
Quando estamos envolvidos numa congregação, estamos envolvidos com gentes, estamos envolvidos com pessoas, aquele ambiente pode nos levar. Nós podemos ser conduzidos por um ambiente de ajuntamento. Os ajuntamentos, eles nos influenciam. As multidões, elas mudam as nossas percepções. As muitas gentes podem mudar até mesmo a nossa opinião. Esse homem, ele estava no meio da multidão. E quem está no meio da multidão corre o risco de não ter opinião, corre o risco de só ser um repetidor, de só repetir aquilo que está todo mundo dizendo. Você já viu uma multidão fazendo algum tipo de manifestação na televisão? Você já viu uma multidão fazendo algum tipo de manifestação quando está um aglomerado de pessoas? Às vezes você nem concorda com aquilo que está sendo dito, mas pelo fato de você estar na multidão, aquela multidão está vestindo aquela camisa, aquela multidão está levantando aquela bandeira, você segue a multidão, você segue aquele pensamento. E por vezes você até quer falar, olha, eu discordo, eu não penso assim. Mas não há oportunidade na multidão para discordar. Na multidão não há oportunidade para se debater ideias. Na multidão só há gritaria e aglomeração. Você só acompanha, você só é um repetidor daquilo que está sendo dito. Você só é um repetidor daquilo que está sendo falado. Talvez, estamos conjecturando, esse homem aqui não tivesse fé para crer que Jesus curava. Talvez esse homem aqui nem quisesse encontrar Jesus. A Bíblia não está dizendo que ele queria encontrar Jesus. O texto não está dizendo que ele gostaria de ser curado por Jesus. É claro que é provável que sim. Mas a Bíblia está dizendo que a multidão pegou o homem e colocou ele na frente de Jesus. Foi a multidão quem conduziu aquele homem para aquela realidade. Por isso, meus irmãos, cuidado com as multidões. Cuidado com a opinião dos muitos. Cuidado com a opinião da maioria. Cuidado com o que todo mundo está falando. Como dizia sempre a nossa mãe na nossa infância, você não é todo mundo. Nós temos que tomar cuidado com as multidões. Nós temos que tomar cuidado com a opinião da maioria. Às vezes a gente pode ser enganado num contexto de multidão. Esse homem é pegado por Jesus e conduzido até um local à parte. E a Bíblia diz que quando esse homem está no local à parte, Jesus o toca nos ouvidos. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que o nosso Deus, o Deus do Evangelho, é um Deus de intimidade. É um Deus de lugar secreto. É um Deus de local oculto. Há pessoas que pensam que o cristianismo, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem a ver com grandes ajuntamentos. Meu irmão, a Bíblia diz, não deixai-vos de vos reunir como congregação, certo? Só que o Evangelho, ele é uma vida, ele não é o ajuntamento. O Evangelho é ser o Cristo na nossa vida todos os dias da caminhada, e não somente num domingo, quando nos reunimos na congregação. Ser cristão e obedecer a Cristo transcende vir a EBD no domingo de manhã e vir ao culto público no domingo à noite. Transcende fazer parte de uma igreja local, transcende dar contribuições, ser membro assíduo de uma igreja. Transcende isso tudo, meu irmão. Ser cristão de verdade é ser cristão lá do lado de fora. E nesse momento de quarentena, nesse período de pandemia, nós estamos sendo desafiados. Nós estamos sendo desafiados a sermos cristãos nas nossas redes sociais. Estamos sendo desafiados a sermos cristãos na nossa casa. Estamos sendo desafiados a sermos cristãos no nosso condomínio, na nossa vizinhança, aonde nós habitamos. Ali é o local de viver o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus transcende às aglomerações e aos ajuntamentos. Jesus chama esse homem à parte, porque o nosso Deus é um Deus de local secreto. O nosso Deus gosta de ter comunhão, tanto na multidão, quanto no local secreto. E aqui vai um outro segredo que o texto está nos revelando. Esse homem, para buscar a sua cura, ele precisou se colocar à parte.
Esse homem, para buscar a sua cura, ele precisou se distanciar das gentes, precisou se distanciar daqueles que estavam enxergando ele, e possivelmente, ouça isso com atenção, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo, possivelmente, as muitas gentes lhe impedem de falar aquilo que exatamente você está sentindo. Possivelmente, a multidão, a aglomeração, lhe impede de fazer um autoexame, de fazer uma autoanálise, de perceber quem você é e de autodescobrir-se. Aquele homem no meio da multidão não conseguia falar. Aquele homem no meio de muita gente não conseguia se expor. Aquele homem no meio de muita gente, ele só conseguia gaguejar. E aquele homem no meio de muita gente, ele não conseguia escutar mais ninguém, porque por vezes, quando nós estamos nos ajuntamentos, a gente fica tão externo, nós nos colocamos tão para fora, a gente fica tão superficial, a gente fica tão mascarado, a gente usa tanto uma capa de superficialidade, que nós não percebemos que a gente não está escutando mais ninguém, só está vivendo uma aparência. A gente não percebe que a gente não está se comunicando com mais ninguém, só está levantando bandeiras que os outros já estão levantando. Fulano disse A e a gente concorda com A. Ciclano disse B e a gente concorda com B. E a voz que sai da nossa interioridade, o sentimento que sai do nosso coração, não condiz com as multidões, não tem verdade, não tem fundamento naquilo que as gentes estão dizendo, mas a gente segue a manada, a gente segue as multidões, a gente segue as pessoas. Por quê? Porque nós estamos surdos para o que sentimos e mudo para a nossa realidade e só seguimos o que todos estão dizendo. Saia da multidão para encontrar o teu Deus. Saia da multidão. Que tal você se trancar no teu quarto para orar? Que tal você se afastar de todo mundo agora e falar: eu preciso de umas 2 horas, eu preciso de metade de um dia, eu preciso de um dia no meu quarto comigo mesmo, me conhecendo, me olhando, me analisando, orando a Deus, para me entender e para me entender diante da palavra de Deus. Quem sabe? Quem sabe esse tempo de quarentena não seja oportuno para você fazer um autoexame, fazer uma autoanálise, se conhecer melhor, longe das gentes, longe das multidões. A Bíblia está dizendo, no versículo 33, que esse homem é tomado à parte. E uma vez tomado à parte, Jesus o toca nos seus ouvidos e com saliva toca na sua língua. Há alguns teólogos que dizem que essa prática de tocar com saliva era uma prática terapêutica. Isso é uma suposição teológica. Mas há algo muito interessante para a gente aprender aqui. Jesus, ele transcende a prática terapêutica e ele faz um ato de cura. Na interioridade, no lugar secreto, no lugar de intimidade, longe dos olhares da multidão, nós podemos ser quem nós somos na presença de Deus. Porque quando nós nos trancamos no nosso quarto para orar a Deus, lá ninguém vai rir dos seus sentimentos. Porque quando nós nos trancamos no lugar secreto para conversar com Deus, ninguém vai menosprezar o que você está sentindo. Porque quando nós nos trancamos, nos afastamos dos olhos da gente, a gente pode escutar melhor o nosso coração e escutar o que Deus está falando ao nosso coração. Talvez a sua surdez seja porque você está dando ouvido a muitas pessoas e não está perguntando o que Deus quer falar com você. Talvez a sua surdez seja porque você escuta muita gente, mas não se escuta mais, não se sente mais. E no secreto do quarto, na comunhão com Deus, nós podemos falar, a nossa língua não gagueja mais, porque nós podemos abrir o nosso peito com sinceridade. Na intimidade é onde nós nos abrimos e nos revelamos. É onde nós nos mostramos, e há pessoas que têm vergonha de se mostrar. Tem pessoas que têm vergonha de ser autênticas. Tem pessoas que têm cismas com a sua aparência.
Tem pessoas que têm cisma com os sinais da sua alma, com a sua personalidade. Tem pessoas que têm cisma até com suas dúvidas ou suas percepções com Deus. Mas no local secreto, no local de oração, no quarto oculto, é onde você pode se ajoelhar, meu irmão e minha irmã, e falar para Deus: Deus, eu tenho vergonha disso. Deus, eu tenho timidez sobre isso. Deus, eu não consigo me expressar sobre isso. Lá, Deus solta a nossa língua e a gente consegue falar, e a gente consegue ficar em plenitude, e a gente consegue ser sincero com os nossos sentimentos. Chega de mentir sobre os seus sentimentos, meu irmão. Chega de se enganar sobre os seus sentimentos. Tenha coragem de ser autêntico. Tenha coragem de ser verdadeiro. Tenha coragem de ser íntegro. Chegue para o teu Deus e fale o que você está sentindo. Chegue para o teu Deus e fale o que passa no teu coração. Chegue para o teu Deus e fale as percepções que está dentro da sua alma, as suas angústias, os seus medos, as suas rejeições, os seus traumas. Tudo aquilo que está dentro da tua interioridade. Destrava a tua língua na presença de Deus. Coloca esse choro para fora, coloca essa alegria para fora, coloca essa festa para fora. Se for para dançar, dance. Se for para sorrir, sorria. Mas se for para chorar, chore. Mas não permita que a sua língua fique travada na presença de Deus. Sinta o toque libertador de Jesus quando você estiver na intimidade com Ele. Mas também não se roube e não se furte a oportunidade de escutar o seu coração e de escutar o coração de Deus. A gente pode se lembrar aqui de João, que na última ceia deitava o seu rosto na cabeça, no peito de Jesus e conseguia ouvir as batidas. Que tal você escutar as batidas do coração de Deus? E o coração de Deus é cheio de ternura. O coração de Deus é cheio de amor. O coração de Deus é cheio de graça. O coração de Deus é cheio de compaixão. O coração de Deus é cheio de misericórdia. O coração de Deus é cheio de ternura. Pode, ainda que uma mãe venha se esquecer de um filho que amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia! Glórias a Deus. Deus é fiel, meus irmãos. Ele sabe aonde a gente já não consegue escutar e Ele sabe o que a gente não consegue falar. A Bíblia diz em Romanos que o Espírito Santo ora em gemidos inexprimíveis a favor dos seus. Se o Espírito Santo está rogando com gemidos inexprimíveis, o que você está se furtando de orar com sinceridade na presença de Deus? Se entregue na presença dEle, se rasgue na presença dEle, se coloque na presença dEle. Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu quero ser libertado. Senhor, eu quero essa bênção. Senhor, eu quero essa resposta. Senhor, vem em meu favor. E mesmo que seja um não, me mostra algo maior que você tem ali adiante. Porque quando Deus nos dá um não, é porque Ele tem algo muito melhor ali adiante para nós. Abra-te. Olha o versículo 34. Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Efatá, que significa abra-te. Jesus olha os céus. Os céus, eles são a simbologia, o significado da morada de Deus. Da morada do nosso Pai. De onde a nossa esperança está. Então Jesus olha para os céus, como quem mostra, Deus está aqui, e vira para aquele homem e fala: Efatá, abra-te. Em outras palavras, na presença do Senhor, abra-te. Olha para o céu com coragem de se rasgar na presença de Deus. Olha para o céu com coragem de colocar o que está no íntimo do teu coração. Olha para o céu com ousadia de um filho e diz: Senhor, eu vou falar tudo o que eu estou sentindo aqui. As decepções, as tristezas, o abandono, a rejeição, a alegria, a festa. Ontem à noite eu cheguei em casa, a gente fez a live aqui, e ontem à noite eu cheguei em casa e deitei a minha cabeça no travesseiro.
e fui fazer uma oração a Deus. E eu vou dividir com você. Eu falei para Deus assim: Senhor, hoje eu não vou te pedir nada. Hoje eu não vou reclamar de nada. Hoje eu não vou fazer nenhuma queixa. Hoje eu só vou te agradecer. E eu agradeci a Deus pelo momento que nós passamos aqui. Por toda a equipe que trabalhou, por toda a equipe que tocou, por todos os irmãos que foram abençoados, por tudo isso que nós temos aqui à nossa disposição, que foi dado pela graça de Deus. Porque nem sempre o local secreto é o local de choro, pode ser também lugar de alegria e de festa. E eu fiz uma oração de gratidão a Deus. Eu abri o que estava dentro de mim. Abre o que está dentro de você. Jesus falou para aquele homem: Efatá, abra-te, coloca para fora. Chega de guardar aí dentro. Chega de guardar, porque se você guardar, você vai acumulando e você vai ficando doente. Na nossa vida, meus irmãos, e isso é na área espiritual, psicológica e orgânica. Tudo que você acumula, tudo que é demais faz mal. Você vai comer. Se você comer demais, colocar muito para dentro e não colocar aquilo para fora, vai fazer mal para você. E é natural, meus irmãos, todos nós vamos ao banheiro. Por quê? Porque precisamos colocar para fora aquilo que uma hora entrou. É orgânico, é biológico. Na nossa alma e no nosso espírito, funciona da mesma forma. Na vida espiritual, aquilo que nós recebemos de Deus, nós temos que dar gratuitamente. Dê de graça tudo aquilo que vocês receberam, disse Jesus. E na nossa vida emocional, psicológica, não é diferente. As nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas angústias e medos precisam ser colocados para fora. Procure um amigo, procure um cônjuge, procure um pastor, procure alguém de confiança, procure a Deus, coloca para fora, abra-te, tira daí de dentro, não guarda porque isso vai te fazer mal. Não fique escondendo, não fica camuflado, tenha coragem de ser autêntico. Ainda que doa, ainda que você receba um não, mas fale. Se você está pedindo a Deus uma porta de emprego, tenha coragem de bater no emprego que você quer. Se você quer chegar numa posição, quer chegar no local, tenha coragem de ir até aquele local. Se você quer uma bênção na sua vida, meu irmão e minha irmã, tenha coragem de se abrir, tenha coragem de ir atrás dessa bênção. Pode ser que você receba um não. Pode ser que você receba uma resposta negativa. Todos nós recebemos respostas negativas. Ou você pensa que esse pastor que está dizendo aqui nunca recebeu não? Nunca recebeu resposta negativa. Eu já me frustrei algumas vezes. Todos nós nos frustramos. Mas o que não podemos deixar de ser autênticos e de correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Coloque essa língua para fora e fale e aprenda a escutar. Abra-te, efatá. Versículo 35. E logo lhe abriram os ouvidos. Olha só que interessante essa versão. E a prisão de sua língua se desfez e falava perfeitamente. Não foi na multidão, foi no local secreto. Ele aprendeu a falar. Ele aprendeu a ser sincero. Ele aprendeu a colocar para fora perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém dissesse. Mas quando mais lhe proibia, mais se divulgava. E eles se admiravam de sobremaneira e dizia: tudo ele faz muito bem, faz os surdos ouvir e os mudos falar. E aqui tem uma das características que eu vejo em Jesus que eu acho das mais interessantes. Jesus, ele não procura holofotes. Jesus, ele não procura aplausos. Jesus, ele faz por quem ele é. Perfeito. Vou repetir. Jesus, ele não procura holofote, ele não procura aplauso. Jesus, ele faz por quem ele é. Qual é a sua motivação? O que motiva você de fazer o que você está fazendo? Seja autêntico. Seja verdadeiro. Seja quem você é na presença de Deus. Não tenha medo de ser autêntico. Jesus fala, olha, não vai e não conta para ninguém. Mas também convenhamos, né, meus irmãos? O que é muito difícil. O camarada é surdo e gagueja. É surdo e não fala direito. Começa a escutar e passa a falar. Agora não pode falar para ninguém? Obviamente, o que iria acontecer? O que você faria?
Eu, eu acho que eu não conseguiria ficar sem falar. Porque, obviamente, aqueles que nos conheciam como surdos e mudos, eles vão ver você falando e escutando. Isso mostra o caráter de Jesus. Jesus é um Deus que faz, e Ele não procura o holofote. Seja como Jesus, meu irmão, viva o Evangelho, não importando os holofotes. Viva a autenticidade do Evangelho na tua vida. Para encerrar, versículo 37. E admirando-de sobremaneira, eles diziam: tudo ele faz muito bem. Faz os surdos ouvir e os mudos falar. Olha que interessante. Tudo ele faz muito bem. Isso me lembra de Gênesis. E viu Deus que era bom. E quando ele criou a humanidade, ele disse que era muito bom. Agora a multidão está dizendo sobre Jesus: tudo o que ele faz muito bem. Tudo que Jesus faz na nossa vida, meu irmão e minha irmã, ele faz muito bem. Ele cuida de nós. Ele não desampara os seus. Ele não nos abandona. O não de Deus é o cuidado de Deus. O sim de Deus é o cuidado de Deus. O espera de Deus é o cuidado de Deus. Porque tudo que ele faz muito bem. Pode estar doendo agora, mas Deus faz tudo muito bem. Pode parecer que não há propósito, mas Deus faz muito bem. Você pode parecer confuso e perdida, mas Deus faz tudo muito bem. Porque Ele ainda faz o surdo ouvir e o mudo, ou aquele que gagueja, voltar a falar. Vá para o local de intimidade com isso no coração. Não vá atrás do que as pessoas estão dizendo. Não vá atrás da multidão. Entra no quarto. Escuta teu pai. Entra no quarto. Fala com Deus. Pode parecer que agora ele não vai falar nada. Mas tudo o que ele faz muito bem. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Porque ele faz tudo muito bem feito. Esperança. Ah, Deus. Ah, Senhor, Tu és o Deus que faz tudo muito bem. E às vezes parece que nós perdemos simplesmente o controle de tudo, Deus. É porque, na verdade, também nunca estivemos no controle de nada. O controle sempre foi seu. E a gente fica com dúvidas, com medos e com receios no nosso coração, Senhor. E não sabemos qual caminho tomar, nem qual escolha fazer. Mas o Senhor faz tudo muito bem. Nós, como diz a Tua palavra, nós não sabemos como convém pedir, mas o Senhor sabe como convém fazer. Aleluia! Por isso nessa hora nós oramos juntos, Senhor. Faz em nós a Tua vontade. Faz em nós o Teu querer. Visita cada irmão e cada irmã, visita cada casa de nossa igreja e faz em nós o Teu querer. Cuida de nós, Senhor. Porque nós não queremos mais ser surdos para a Tua voz. E não queremos mais ser mudo para aquilo que estamos sentindo e vivendo. Mas queremos ser plenos na Tua presença, Te escutando e falando contigo. Porque sabemos que tudo que o Senhor faz é muito bem.
Por isso, abra, Senhor, as portas para nós. Cura os enfermos, Senhor, que estão enfermos na casa e nos hospitais. Repreende esse vírus, repreende o Covid, Senhor. Ah, Deus, cuida do Brasil, cuida do nosso presidente, cuida dos nossos governadores. Senhor, abre sobre nós um tempo de paz. Senhor, manda as respostas que nós estamos pedindo. Cuida do nosso coração, cuida dos nossos sentimentos, cuida dos nossos pensamentos, cuida das nossas intenções. Abra a nós a tua vontade, abra a nós a tua bondade, abra a nós o teu cuidado e faz-nos ser sinceros na tua presença, abertos, íntegros, inteiros, completos na tua presença, Senhor. Refatar. Porque tudo que o Senhor faz muito bem. Eu creio nisso, Senhor. Nós cremos juntos. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Que a sua semana seja uma semana na presença de Deus. Que a sua semana seja uma semana de efatá. Que você possa se abrir na presença do seu Deus. Que você possa ser inteiro na presença do seu Deus. E que você sinta a cura do Senhor. Que você ouça a voz do Senhor. E que você fale tudo o que você precisa falar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque tudo que Ele faz muito bem. Esse é o nosso Deus. Tenha uma boa semana. Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.